Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Nina, chefe confeiteira aqui do canal e também mãe. Gente, esse canal não é mais só sobre confeitaria, e sim sobre a maternidade, sobre a vida de mãe, sobre tudo um pouquinho da minha vida, da nossa história aqui, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito e não quer perder nada da saga do que vai acontecer nos próximos capítulos, porque, gente, ter uma criança pequena em casa, ter duas, né? É complicado. Uma já é, agora é duas, sendo que uma é bebezinha. Vamos lá, vou te contar essa história aí no decorrer dos vídeos e tudo que tá acontecendo. Até porque o YouTube aqui pra mim é um sonho, então vamos realizar esse sonho junto comigo. Então já se inscreve, curte, comenta aqui embaixo e compartilhe com os amigos de vocês. Bom, eu vou trazer primeiro pra vocês o meu relato de parto, né, que é o último vídeo. Eu tava com 38 semanas, que foi quando eu encaminhei a minha licença maternidade, porque eu não aguentava mais de dor, eu estava bem ruim. Então, com 38 semanas eu parei de trabalhar, encaminhei minha licença e tudo mais, né? Quando eu fiz 38 semanas, eu conversei com a minha médica pra ver se a gente ia fazer um parto normal ou uma cesárea. Eu queria muito um parto normal, porém ficou difícil essa parte, porque corria alguns riscos, né? Tanto é que quando eu fiz 39 semanas, a gente decidiu, uma semana depois que eu gravei aquele vídeo pra vocês, né? A Pietra nasceu. Com 39 semanas, a Pietra nasceu. A gente fez cesáreas e a cesárea, né? E eu não ia ter como ter um parto normal por conta que a Pietra tava trancadinha dentro da minha barriga, gente. Eu tava com os bracinhos assim, trancadinha. Por isso que eu sentia tanta dor, né? Então, eu já sabia os riscos que eu corria por fazer uma cesárea e tudo mais, né? Mas eu já tinha feito uma da minha primeira menina, da Manu. Então, eu já sabia mais ou menos como era. E pensei que poderia ser igual, né? Sabia todos os riscos, tudo que podia acontecer. Então, optei por fazer a cesárea. Fiz a cesárea pelo SUS, não fiz particular, tá, gente? Eu fiz pelo SUS mesmo, eles me deixaram fazer, porque era uma gestação de risco. Muita coisa eu descobri no hospital, né? Coisas que o médico aqui não me falou muito, né? Talvez para não me assustar nem nada. Então, muita coisa o obstetra do hospital acabou me contando, né? Eu tive diabetes gestacional, eu tive anemia. Para quem não sabe, a diabetes gestacional, por mais que você tenha ela só no começo, você tem que tratar ela a gestação inteira. Isso foi um fator que não aconteceu comigo. Eu tive diabetes gestacional no início da gestação, porém a minha médica não tratou depois. Eu teria que ter continuado feito um tratamento, né, com medicamento e tudo mais, e ela não tratou porque a minha diabetes foi abaixando, mas mesmo assim eu deveria ter feito um tratamento. Então ali já tinha um risco. E quem tem diabetes na gestação, os bebês tendem a vir maiores e só podem chegar até 40 semanas. Chegou a 40 semanas, o bebê não nasceu, é uma escolha da mãe, né? Se ela quer esperar para ter um parto normal, porém é arriscado, ou fazer a cesárea. Geralmente vai sempre para cesárea, mas isso se a criança não vem antes, né? Mas se chegou às 40 semanas, a criança não nasceu, você vai direto para cesárea ou uma opção sua esperar mais, só que correm riscos, né? Ambos correm risco, até porque é um bebê que ele se desenvolve mais, ele vem maior, ele vem mais compridinho e mais gordinho, né? Tem essa tendência aí. Fora isso, eu tive anemia, por isso que eu passei muito mal, né? A minha anemia foi aumentando, né? Então, no final da gestação, que eu comecei a tomar um remédio mais forte, né? Que melhorou aí todos os meus enjoos, as minhas dores de cabeça, náuseas e tudo mais, né? E, enfim, fora isso, a gente teve uma outra questão que eu vou contar em um outro vídeo, tá? Específico, né? Mas então eu fiz a cesárea, essa cesárea foi dia 15 de novembro, né? Foi uma cesárea muito complicada, porque nessa gravidez eu engordei 21 quilos, se eu não me engano. Né, o mesmo tanto que eu engordei da minha primeira gestação, da Manu. Porém, naquela época eu era mais nova e tudo mais, né? E
a gente fez a cesárea. A anestesia quase não pegou, o anestesista me assustou bastante, porque ele falou que ia ser muito na sorte, né? Então eu já fiquei com medo ali. Mas no fim, quando ele aplicou a agulha, né, ele falou: olha, mãe, pegou, tá? Deu certo e tal. Tu vai sentir isso, vai sentir aquilo, vai sentir um formigamento no pé e tudo mais. E daí começou, né? Eu comecei a sentir o formigamento e tal. Isso significava que a anestesia tinha pegado. Então, beleza, a anestesia pegou. Depois dali, eu deitei, né? Porque a gente fica, pra receber anestesia, a gente senta, né? Na maca, né? E depois eu deitei, normal, né? Com os braços abertos, né? Porque você não pode ficar com o braço fechado nem nada. Eles só não amarraram o meu braço, porque como eu já sabia, já tinha feito uma cesárea, eles sabiam que eu não podia mexer, né? Eu já sabia as questões e tal. Então eles falaram, ó, não vou amarrar seu braço, que geralmente eles colocam, né, uma cinta, né, pra você não se mexer, né, qualquer coisa. Mas eu falei que eu não ia mexer, ia estar tranquilo, já sabia já. E aí começou a passar o líquido, né, pra anestesiar a parte da barriga e tudo mais, enfim. Né, começaram a fazer cesárea, meu esposo entrou no quarto, na sala de cirurgia, né, no caso, e ele ficou o tempo inteiro do meu lado, né, a gente só falou pro médico que ele não poderia ver sangue, né, senão ele desmaiava. A médica, no caso, né, foi uma médica que fez a minha cesárea, o médico falou, não, tudo bem. Então ela tampou a parte dela, que ela tava, né, mexendo em mim, e deixou ele do meu ladinho, assim, por trás, né. Então tá. Ele assistiu tudo, né? Ele tava ali comigo o parto inteiro. Foi muito bom a presença dele, porque me acalmou bastante, porque por mais que eu já tinha passado por uma cesárea, toda cirurgia ela é diferente, né? E eu tava muito nervosa, tava muito apreensiva, porque foi uma gestação, assim, com bastante dores, com riscos que eu não sabia que eu corria, né? E ter a presença dele ali foi muito boa. Eu sei que eu fiquei dando a mão assim pra ele, eu apertava bastante a mão dele porque eu tava com medo, né? Eu tava muito ansiosa, mas eu tava com medo também. E depois que a médica abriu tudo e tal, eu pensei, já vai sair a neném, né? Não. A neném tava trancadinha, a gente descobriu isso na hora, né? Que ela tava com os bracinhos trancadinhos, assim, dentro da minha barriga. E o anestesista teve que fazer uma manobra, né? Por trás de mim. O que ele fez? Geralmente, quando o bebê tá trancado alguma coisa, os médicos geralmente passam uma colher, né? Eles raspam dentro pra criança descer até o corte, né? E eles tirar. A Pietra, o anestesista falou pra médica, disse, doutora, quer que eu empurre pra você não precisar passar a colher? Aí eu falei, pode ser. Gente, ele empurrou aqui assim, né? Na minha barriga, ele empurrou assim, ele deu 4 empurradas assim, bem forte, assim, sabe? Empurrou mesmo, assim, eu deitada, ele deu 4 empurradas assim, bem forte, né? Pra Pietra poder descer até o corte da cesárea, né? E a médica poder pegar ela, né? E aí eu lembro que nessa parte doeu bastante mesmo, por mais que tava com anestesia, a anestesia ela é meio que da metade da barriga pra baixo, né? E ali doeu bastante, né? Mas daí, depois dessas 4 empurradas, passou, né, tranquilo. A médica falou, nossa, você vai ter uma menina bem grande, ela é bem forte, mãe e tudo mais. Aí chamaram meu esposo, entregaram pra ele e tal. Mas a Pietra não nasceu com aquele choro, assim, sabe, de já sair e chorar, né? Eu lembro que a Manu, ela mal saiu, ela chorou. A Pietra não, né? A Pietra, eles reanimaram ela, né? É o que tá escrito também, coisas. Meu marido tava meio em choque, então ele não lembra muita coisa. Mas depois, né, que eles tiraram e levaram ela pro negocinho pra aquecer e tudo mais, aí ela começou a chorar bem, né? Mas tudo certo, né? Ela tava bem, tudo tranquilo. Só que depois que tiraram ela, trouxeram ela com meu esposo pra bater a foto, né? Vou colocar a foto que a gente bateu, né? Nessa hora da foto eu tava passando mal. Eu falei que eu tava passando mal, que eu tava ruim, né? Porque um pouco por causa da anestesia e um pouco por conta que eles ficam mexendo lá, né? Você tá toda aberta lá, né? Eles mexem todos os seus órgãos, né? Bem dizer.
e porque tá aberto. Então você começa a passar mal, né? E começou a me dar ânsia de vômito, ânsia de vômito. E eles vieram tirar a foto, eu falei, gente, eu tô passando mal, não tira a foto agora, espera. Eu disse, vamos fazer rapidinho, eu sei que eu só me engoli assim, né? Eu falei, então tá. Aí bati a foto e pronto. Daí eles tiraram, né? Tiraram meu esposo dali, botaram meu esposo já numa outra sala, né? Reservada, que sendo a neném, né? Com cobertorzinho e tal. Até eles costurar e tudo mais, né? Aí, gente, eu lembro que daí eu vomitei. A minha pressão aumentou, eu nunca tive problema de pressão, minha pressão geralmente sempre foi baixa. A minha pressão aumentou. Nossa, deu assim o que podia dar, assim o que podia acontecer, aconteceu. Né? Eu fiquei com muito medo. Quando eu comecei a vomitar, eu fiquei com muito medo mesmo. Mas eu só, desde a hora que eu deitei na maca, né, pra fazer a cesárea, eu falava, Deus, fica aqui comigo, me acompanha, trabalha junto com a médica no meu parto, porque eu quero sair daqui com a minha filha bem. Era a única coisa que eu ficava assim, meu pensamento direto. Né? Eu falava, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eram as únicas palavras que eu lembro que eu falava mais, né? E eu acho que isso me ajudou muito também a me acalmar. Fora teve o esposo ali do lado que me ajudou bastante também, né? Depois que eles costuraram e tudo mais, aí eles me tiraram da sala, me colocaram me levaram para um quarto, né? Para uma sala de espera, vamos por assim, né? Com a bebê e o meu esposo. E daí eu tentei dar de mamar pra ela se acalmar, que ela tava chorando, né? E eu tenho as fotos aqui, eu vou ver se eu consigo deixar no vídeo as fotinhas que a gente tem, né, dessas partes, assim. E até que depois de 2 horas que eles fizeram a cesárea, né, porque é o tempo que eu acho que a anestesia leva pra passar o efeito, sabe? Depois de 2 horas eu pude ir pro quarto. Eu só podia ir pro quarto se eu conseguisse mexer minhas pernas, ou seja, eu tinha que dar conta de levantar a minha perna, de me mexer o meu quadril. Aí sim eles me levavam pro quarto, senão eu teria que ficar na sala de observação até a anestesia passar totalmente o efeito, né? Aí quando deu essas 2 horas, a minha cesárea foi às 10h48 da manhã, foi o horário que a Pietra nasceu, às 10h48, né? E eu lembro que eu saí da sala de observação, eram 2h30. A partir de 2 horas eu podia já tomar água, né? Porque você não pode tomar água depois de dar mil e uma sede, mas você não pode tomar água. Só pode tomar água bem depois. Aí eu lembro que eram 2 horas, 2h30. Eu queria 2 horas, era 1h30, eu pedi água. O moço falou que eu não podia tomar, que eu tinha que esperar ainda pelo menos até as 2. Deu 2 horas, eu fiquei pedindo água, e ainda não tinha conseguido tomar nem nada. Aí a gente esperou ainda. Quando a gente chegou no quarto, já eram umas 4 horas da tarde. Quando a gente chegou no quarto, que a gente ia ficar, né? Já eram umas 4 horas da tarde ali. Mas daí tudo bem, eu já conseguia me mexer. Eles me trocaram de maca pra poder ir pro quarto. Eu troquei de maca sozinha, né? Botaram uma maca do lado da outra e eu fui passando assim devagarzinho, né? Por cima, né? Rolando assim, né? Fui passando devagarzinho. No quarto também, eu fui passando de uma maca pra maca do quarto, né? Pra cama do quarto. Fui passando devagarzinho, né? Então já conseguia me mexer tranquilo, né? Porque você só pode ir pro quarto se você consegue se mexer bem. E aí depois, né, vem a enfermeira, te ajuda a tomar banho e tal. O primeiro banho eles me ajudaram a tomar, porque a gente realmente fica fraco, né, dói bastante. E eu pensei que essa cesárea não ia ser tão doída quanto a primeira, mas não, ela foi. Doeu bastante na primeira vez que eu levantei, que eu fui até o banheiro e tudo mais, né? Mas a enfermeira tava lá, me ajudou a tomar banho, tudo certinho, né? E o segundo banho eu tomei sozinha já, daí já foi tirado o curativo, porque a gente tem que lavar certinho, não pode deixar o curativo mais de 24 horas, né? Porque pode dar infecção, essas coisas assim, tem que deixar livre, né? E beleza, até aí tudo certo. Fora isso, depois no terceiro dia eu já tava bem, já tava conseguindo andar tranquilo, já tava levantando, sentando normal, já tava bem mais tranquilo. A partir do terceiro dia, assim, só foi, né? Eu conseguia fazer tudo, já tomava banho, já descia da cama, já subia na cama sozinha, um pouquinho devagar, assim, mas já conseguia fazer tudo tranquilo. Eu andava bastante do quarto até o bebedouro pra buscar água, porque dá bastante sede na gente. E era a única coisa quase que tinha lá, né? Porque a comida só vem nos horários certinhos, né? E eu nunca tomei tanta água na minha vida, mas a amamentação, ela te dá uma sede muito, muito forte, né? Mas correu tudo certinho e foi isso. Esse foi o meu relato de parto pra vocês. A minha cesárea, ela foi, eu contei 8 pontos, se eu não me engano, que eu levei, né? Eu demorei 20 dias pra tirar meus pontos, era pra ter tirado meus pontos com 12 dias, mas eu não me senti segura pra tirar meus pontos. Eu vi que parecia que tinha um pontinho ali meio aberto ainda, que não tinha colado, cicatrizado ainda, então eu esperei mais um pouco e eu fui tirar meus pontos com 20 dias, né? Mas não tem problema, agora tá cicatrizando bem. Eu ainda não recuperei meu corpo novamente, né? Porque fazem só a Pietra tá com 1 mês agora.
mas tá tudo certo, né? Depois desse ocorrido todo aí da minha cesárea, que foi uma cesárea mais complicada, hoje eu tô bem, tô tranquila, a Pietra tá bem também, e é isso, esse é o meu relato de parto da cesárea pelo SUS da minha cidade, né? Foi assim, os médicos foram super gente boa, me acalmaram bastante, né? Não tenho o que reclamar deles, graças a Deus, não tive nenhuma violação obstétrica nem nada, foi tudo super tranquilo e bem normal. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E se você tá indo pra maternidade, ou se você tá com medo de fazer uma cesárea ou alguma coisa assim, ore, peça a Deus pra ir com você, né? Pra ficar lá, pra te acalmar. E tenha sempre uma pessoa do seu lado. Meu esposo me ajudou bastante estando do meu lado. Se ele não puder te acompanhar no dia, né? Peça pra sua mãe, seu irmão, uma pessoa de confiança, ir com você pra você ter uma segurança de que tem alguém da sua família lá que tá olhando por você. Ele me ajudou bastante nesse sentido, poder segurar a mão dele ali foi uma parte que me ajudou bastante, assim, a ter confiança e continuar, sabe? Eu sabia todos os riscos que a cesárea podia me causar, mas eu orei muito a Deus, eu pedi muito pra Deus cuidar de tudo, e eu acho que isso me tranquilizou bastante. E também a equipe médica era uma equipe médica muito boa, então conheça bem os seus médicos, converse, né? Se distrai ali, pra você não ficar tão tenso na hora, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.